Boa noite a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Do Jóia, graças Boa a Deus. noite. Boa noite, Joé, graças a Deus. Vinícius, quanto tempo, Vinícius? Não é isso, professor? Agora que deu certo, hein? Meu Opa! Deus do céu. Pessoal, eu estou muito feliz que eu estou com 17 alunos online. De 30 alunos, quer dizer, mais de 50% estão presentes nesse momento. Pessoal, é uma satisfação muito grande estar com vocês nas nossas aulas de Informática Intermediária 1, aonde nessas aulas nós vamos ver conceitos mais avançados do Word, Excel, PowerPoint, também mais informações dos computadores. Vamos falar algo que nós não falamos na informática básica, que vai ser uma das nossas aulas, vai ser o tema, que é os vírus, tipos de vírus que atualmente mais afetam os computadores, e também falar sobre os sistemas em geral. Antes de iniciarmos, Também vou falar das algumas plataformas, tipo o Moodle e o Canvas ou não? qualquer, O Moodle e o Canvas ou não? o Canvas, podemos, dependendo do andar das aulas, podemos falar. Se não falarmos do Canvas, por exemplo, agora nessa intermediária 1, nós podemos falar no intermediária 2, tá bom, pessoal? O que acontece? Aí nós vamos o quê? O intermediária 2 é o quê? É mais informações, o que faltar no 1 nós vamos acrescentar no 2. Porque, lembrando, 40 horas de informática, curso de informática, não dá para ver muita coisa. Quem foi aluno presencial comigo aqui em Goiânia, né, Vinícius, quer ver quem mais aqui, que está na nossa aula, a Isis, que já foi minha aluna presencial, 40 horas não dá para ver muita coisa. Então, nós precisamos o quê? Aumentar os cursos, as qualificações, e além de vocês ganharem mais certificados, vocês conseguem pegar mais conhecimentos. Pessoal, antes de começarmos a nossa aula, eu vou pôr aqui no chat aqui para vocês. Eu preciso que vocês entrem em duas plataformas para mim. Não grita. Claudinete, por gentileza, desliga o microfone. Eu quero que vocês entrem nesse link aqui para mim. É onde nós vamos fazer um cadastro no formulário, onde vocês vão preencher o nome de vocês, o telefone, tá bom? Por quê? Tem alunos que têm mania de no WhatsApp não colocar o nome. Então, quando eu quero mandar informação, eu não consigo localizar porque o nome não aparece. Aí você manda mensagem no grupo, a pessoa não te responde. Então, eu preciso que vocês acessem esse formulário e preencham para mim. Outra coisa que eu preciso que vocês façam, todas as nossas tarefas, elas são postadas no Classroom. Quem foi aluno da informática básica, nós fizemos uma modificação muito interessante. Qual é a modificação que nós fizemos? Vocês não vão mais fazer no papel a folha ou no computador e postar. Agora vocês vão responder um formulário para mim no Classroom, aonde eu vou pôr um link, um link que você vai abrir um formulário de perguntas. Lá mesmo vocês vão estar respondendo. Ou seja, na hora que vocês responderem e clicar no enviar, eu já tenho acesso à resposta de vocês. Até aí, pessoal, alguma pergunta? Sim, professor. Entrando nesse link, vai aparecer qual página do Google para poder fazer a inscrição? Isso. Para Na poder. verdade, o primeiro link que eu mandei, que é um Forms, é um formulário, é apenas para mim ter um cadastro de vocês. Porque, por exemplo, eu quero falar com você, Claudinete, né?
Isso. Claudinete, você não está aparecendo nas minhas aulas, eu preciso conversar com você, eu preciso ter um controle, ter um contato com você. Só que lá no grupo do WhatsApp, eu não vejo seu nome. Então, o que acontece? Essa forma é para quê? É para mim visualizar, falar com você. Então, é para mim, quando eu quiser falar com você, opa, lá, o telefone da Claudinete é final 01, um exemplo. Então, eu vou lá no grupo do WhatsApp e vou saber que o final 01 é o seu. Aí eu vou e te mando a mensagem no privado. Então, eu não preciso falar assim no grupo. Claudinete, cadê você? Eu preciso falar com você. Cadê a sua atividade se você não me entregou? Você entendeu? Então, eu te mando no privado e você me responde. Porque muitas das vezes, quem faz aula comigo online, eu fico lá postando, falar para as pessoas entrarem em contato comigo, as pessoas não entram. E eu não sei se a pessoa está no grupo ou se não está no grupo. Porque eu não tenho contato de vocês. Entendi. Então, pessoal, fala, Isis. Boa noite, professor. Boa noite, É Isis. para mim também fazer o cadastro? Todo mundo, Isis, porque é o seguinte, que eu abri uma pasta só da turma de vocês, entendeu? Então, o que acontece? Essa turma de vocês é uma turma nova. Então, é uma forma de organizar. Não precisa colocar comentários, não, tá bom? Só o nome, o telefone, só isso. Então, para você estar preenchendo para mim poder. Só mesmo, deixa eu ver aqui, nome, o e-mail e o telefone e o WhatsApp. Aí, pessoal, aquele outro link, a Ana Ribeiro, o João Fernando, Maria Antônia, o Wellington Luiz já acessaram. Então, eu preciso que todos, lembrando, todas as tarefas, elas são postadas lá. Então, quem já é aluno, já sabe como é que é. Uma coisa diferente, que alguns alunos já me conhecem, já modificou, é que agora vocês não precisam tirar foto. As atividades de vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês de como é que está o novo formato agora. Então, vocês estão vendo que informática intermediária 1? Pessoal, Sim. aqui na atividades, já está até liberado já, atividade 1. Ou seja, antigamente tinha, o conteúdo, atividade. A hora que vocês clicam aqui nele, ele abre uma nova aba, evolução dos computadores, a tarefa de hoje, 27/3. Nome completo é a turma, seu e-mail. Aí vocês vão responder para minhas perguntas. Qual a importância de saber a história e evolução dos computadores? Por que os computadores são úteis no nosso dia a dia? Na sua opinião, qual é melhor, computador ou notebook? Lembrando que essas 3 perguntas, ela não é uma pergunta de olhar em material. Eu quero saber o ponto de vista de vocês. Tá bom, pessoal? Mas como é que eu vou responder? Não, é o ponto de vista de vocês. A hora que vocês terminam de responder as perguntas, embaixo tem lá, enviar. Na hora que vocês clicar no enviar, ele funciona. Até aí, tudo bem? Professor, eu não estou conseguindo entrar no link. No link, qual deles? É o que quando eu entrei lá na mensagens, lá da onde você começou a falar, eu mandei boa noite, e você mandou um link abaixo, certo? Certo. É esse que é para entrar? São 2. Eu acabei de postar de Esse novo um agora? aqui. Eu acabei de postar de novo. Esse é o grupo aonde está a atividade. Vou pôr de novo, para quem entrou agora. Tá, vou entrar nele. Aí a outra é um formulário. Então a outra não é grupo, a outra é um formulário que é onde vocês vão entrar. No caso, esse que você mandou agora é do grupo? É onde fica postadas as atividades. Certo, eu estou entrando, tá pedindo para colocar o e-mail. E-mail? Nesse aqui? Fazer login, só isso que tá pedindo. Você está mexendo no computador ou no celular? No celular.
É porque o seu celular está sem o login conectado. É o seu Tem que e-mail. fazer login. Login é o seu e-mail. Certo. É o Eu seu vou tentar e-mail, fazer é o aqui. seu e-mail da Gmail, tá bom? Tá. Não é da Hotmail, não é do Gmail. É o mesmo e-mail que você usa no seu celular. Tá, é porque eu tenho que, primeiro, eu acho que tem que atualizar, né, para poder entrar onde você está falando. Pode ser. Então, aí, pessoal, eu vou postar para vocês aqui um vídeo aqui, aonde eu preciso que vocês tenham acesso também a uma informação. Todas as aulas, elas são lançadas 4 presenças. 4 presenças ou 4 faltas. Igual, nós temos aqui no momento 5, 10, 13. Eu estou com 22 alunos de 30, ou seja, 8 alunos ainda não entraram na plataforma. Professor, pareceu participar da turma, é isso? Isso, isso mesmo. Tá. Quer ver? Qual que é o seu nome? Claudinete Mendes Ribeiro. Deixa eu ver Eu aqui. entrei aqui, informática intermediária. Ó, pra você ver, mal comecei a aula, já teve 2 alunos que entregaram, já responderam a atividade. Pessoal, Oi, primeiramente, boa noite, né, professor? boa Eu só tô noite. com uma dúvida em relação ao segundo link, do que ele se trata. É porque eu cheguei atrasado. Ah, sim. Esse segundo link é porque é o seguinte, eu preciso saber, quando precisar falar com vocês, eu quero falar com vocês no privado, eu não quero falar com vocês no grupo. Por Ah, quê? sim. Vamos supor que você está me devendo uma atividade. Você não está fazendo atividade. Aí eu fico postando no grupo, aí eu fico lá procurando lá. Quem é que está falando? Quem é que está falando comigo aí agora? Eu sou o Brenner, no caso. Breno? Só que no grupo meu nome tá como sem nome, entendeu? Então o que acontece? Quando precisar falar com você, mandar uma mensagem, cobrar uma atividade, ou verificar por que você não está fazendo atividade, por que você não está vindo na aula. Então, desde que mandando mensagem no grupo, eu vou começar a mandar no privado. Ah, Fica até sim. mais fácil de saber porque muitas vezes você está com algum problema familiar, algum problema no serviço, e muitas vezes você não quer expor no grupo. Aí no É privado verdade. eu É um bom consigo. ponto, né? Isso. Aí no privado eu consigo conversar com você. Eu posso organizar um prazo para você entregar a atividade de acordo com o que você está me falando. Aí não precisa ficar mandando cobrança. Concordo, entendi. Ok, então. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Vocês vão me falar se vocês estão escutando. Quer ver? Deixa eu organizar aqui. Eu vou começar um pouquinho, vocês vão me falar se estão escutando ou não. Tá escutando? Eu não tô ouvindo nada, não. Não tá ouvindo nada? Eu também não tô ouvindo. Deixa eu, Também não. Tá bom, deixa eu tentar compartilhar aqui de novo e ver o motivo. Ver se eu consigo compartilhar o som. Pera aí. Porque esse aplicativo aqui tem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui se alguma aqui dá a opção de som. Vou pôr de novo, vocês vão ver se vocês escutam. E agora? Eu continuo sem ouvir. Deixa eu ver aqui. Eu também não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Claudinete, desliga o microfone, por favor.
Ixi, eu tava fazendo atividade, vou ter que sair tudo de novo. Eu vou pôr aqui agora, vou ver se vai dar certo. E agora? E agora, pessoal, escutou? Não. Negativo, nada até agora. É porque é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar. Eu vou pôr aqui no mudo aqui e vou explicando o que é, então. Pera aí. Então, o que acontece? Que é um tutorial do SIGA, aonde vocês que estão iniciando agora, precisa estar entrando nele para estar cadastrando vocês. O que é desses SIGAs vocês vão saber? Vocês vão saber... Peraí, deixa eu voltar só um pouquinho. Nesse SIGA, vocês vão ter acesso às atividades, ao conteúdo da aula, vocês vão ter acesso às notas de vocês e também às frequências de vocês, ou seja, vocês vão saber se vocês estão com uma frequência boa ou frequência ruim. Então, esse SIGA, eu preciso que todos vocês acessem. Foi passado para vocês um login, uma senha, não foi passado? Para mim não, professor. Não foi passado? Não. Não, tá bom então. Também para mim não. Beleza, eu vou estar verificando no grupo, lá com o pessoal, e vou postar no grupo depois, tá bom? Ou seja, todos vocês precisam regularizar acesso. Primeiramente, o aluno vai... Professor, esse aí tem que entrar no site, né? Como eu já sou aluna, eu já sei. Isso. Quem já é aluno, quem já é aluno do Cotec, ele já sabe como é que é. Então, o site, pessoal, é esse aqui, ó. http://sigacotec.org.br/siga/aluno/login. Aonde vocês vão ter... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui para vocês. Eu posto no grupo o link, tá bom, pessoal? Para facilitar para vocês. Quando vocês entrarem nesse login, vai aparecer isso aqui, quer ver? Vocês vão acessar pela primeira vez, o aluno deve entrar com seus... lembrando, não é o login seus, é o CPF de vocês. Para acessar pela primeira vez, o aluno deve entrar com o seu CPF e com senha. Usar os 3 primeiros dígitos do CPF. Então, você vai digitar então com o seu CPF e com senha. Então, você vai estar usando desse jeito aqui, ó. Quer ver? No primeiro acesso será pedido para que o aluno confirme seu e-mail e redefina uma senha de no mínimo 6 dígitos. Então, vai ser dessa forma. Então, você vai pôr o seu CPF e os 3 últimos dígitos do seu CPF. Entrou. Aí você vai informar o seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail e você vai criar uma senha sua. Crie uma senha, pessoal, que vocês tenham facilidade, tá bom? Para não estar esquecendo. Então eu vou estar postando para vocês no grupo então esse link e vocês vão estar acessando. Depois, próximo passo. Será pedido que o aluno preencha um questionário socioeconômico. Isso aí, pessoal, é para saber, não é para cobrar nada de vocês, é para saber mais ou menos como que é a turma, como é que é a faixa salarial, como é que é a vida dos nossos alunos. Por quê? Não sei se vocês sabem, os Cotecs e os EFGs, que é as escolas do futuro. Alguém já ouviu falar em escola do futuro? Uma vez só. Sesc, Senac são irmãos. É uma mesma empresa que gerencia os dois, que é o FEComércio. O SESI, Senai também são irmãos, que é a indústria que toma conta. A Escola do Futuro e o Cotec também são irmãos. Quem toma conta é o governo do estado de Goiás, junto com a UFG,
junto com duas secretarias, a Secretaria da Retomada e a Secretaria do Desenvolvimento. Ou seja, então, são irmãos, ou seja, então, EFG, Escola do Futuro, e COTEC, são irmãos, só que cada um tem cursos diferentes. Olha para vocês verem, vocês estão tendo informática, quem já começou o curso, informática básica, agora tem intermediária 1, depois vamos ter intermediária 2, avançado e avançado. Tem outros cursos. A Escola do Futuro, ele já tem cursos diferentes. É curso mais relacionado com o quê? Robótica, drone, impressora 3D, programação, web mobile, ou seja, então, cada um mexe com um determinado segmento. Então, quem faz esses cursos da escola, dos Cotex, depois pode fazer cursos também da FG. Então, com o tempo, eu vou estar passando para vocês cursos diferentes, para vocês estar fazendo. Professor, mas como é que você sabe disso tudo? Eu trabalho nos dois. Eu trabalho no Cotec e também trabalho na Escola do Futuro. Alguma pergunta por enquanto? Professor, e os tecnólogos de tipo 2 anos, 2 anos e meio, eles têm frequência? As escolas do futuro têm os cursos técnicos. Igual, por exemplo, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos nós temos curso técnico de web mobile, que é para mexer com programação para computadores e também para a parte de web, Android, aplicativos. Nós temos um outro curso aqui de técnico, que é um curso na área mais da parte de administração, com fotografias, um monte de coisas. Esses cursos, eles é EAD, ou seja, ele é 80% online e 20% presencial. As aulas são de 15 em 15 dias, aos sábados. Só que nesse caso, esse é aqui de Goiânia, tá bom? Agora, eu fiquei sabendo que vai abrir mais algumas unidades. Eu fiquei sabendo que vai abrir Caldas Novas também, por exemplo. Eu estou sabendo que vai abrir. De acordo com o que for abrindo, pessoal, aumentando, eu vou passando para vocês, tá bom? Beleza. Professor, Pode falar. me tira só uma dúvida aqui sobre o certificado do último curso que a gente fez com o senhor. A gente vai pegar pelo e-mail ou pegar aqui na Faculdade de Santa Helena? E você pode pegar presencial ou você pode pegar pelo e-mail, tá bom? Vou pedir por e-mail. Tá certo. Me falaram para mim, Isis, você tá aí, não tá? Não, no WhatsApp. Tô. A Isis tem uma semana, não foi, o Isis, que você me cobrou, não foi? Foi, professor. E até o do operador de computador, até hoje, assim, na falar a verdade, tô mentindo. Eu tinha que ligar lá para confirmar com a Eloá. Não, mas o Isis, você tá confundindo. Aquele é lá do SESI. Eu tô falando, Isso, não tá pronto. Agora, E também esse agora, o de informática básica também. tinha falado para mim, que até eu tinha de falar para você, que agora no final do mês sairia o certificado. Então, como hoje é 27, então deve estar saindo nos próximos dias. Aí já vai encaminhar para o e-mail o link ou a gente que vai ter que estar mandando mensagem? Eu verifico e posto no grupo, tá bom? Obrigado, professor. Mas o pessoal, a coordenadora, que é eu ia falar a coordenação, que é a Mônica, mas o vice-diretor, que é o Giovanni, o diretor, que é o Paulo, eles tinham falado para mim que seria no final do mês os certificados. Por quê? O prazo de entrega é até 90 dias. Então, o prazo estava expirando no prazo deles.
agora, final do mês. Então eu vou estar vendo que provavelmente deve estar pronto essa semana. Professor, esse prazo é para qualquer Certificado? isso, rede de ensino? É porque é o seguinte, porque deixa eu explicar mais ou menos como é que é. Termina o curso, aí eles fecham as notas, aí eles mandam para Goiânia, o pessoal de Goiânia homologa o certificado, aí porque quem homologa é o UFG, tá bom? Então, aí homologa o certificado, aí volta, aí tem um prazo para ser entregue. Igual, por exemplo, o certificado, o curso que vocês terminaram, o ISIS, de informática básica, eu não assinei ainda o diário final. Eu vou assinar o diário final quarta ou quinta-feira, porque o pessoal do Cotec de Santa Helena tá vindo em Goiânia. Aí eu vou aproveitar a brecha e vou assinar toda a documentação. Desde eu ter que ir para Santa Helena para assinar os documentos, aí uma vez por mês eles vêm em Goiânia. Aí eu já marco com eles e já assino tudo. Então, professor, eu entrei na atividade aqui. Qual é o nome da nossa turma? Informática Intermediária 1. Ok, obrigado. Aí, pessoal, vou finalizar aqui, porque senão a gente fica o tempo todo só falando, só e não começa a aula. Então, aí depois vocês vão preencher o socioeconômico, tá bom? Vocês vão preencher a coisa de vocês, as características, tudo. Isso aí, pessoal, hoje em dia, todas as escolas são obrigados a preencher, tá bom? Então... Vai ser enviado no grupo? Oi? Vai ter lá, o link vai estar no grupo, que eu não estou lembrando dessa parte. Eu vou pôr esse link lá no grupo, tá bom? Tá. Eu vou pôr lá no grupo. Vou terminar aqui, eu clico lá e copio o link. Ok. Pessoal, então vamos começar então, né? Pessoal, 18 alunos entraram lá na Intermediária 1 e quantos alunos já entraram lá no... Deixa eu ver aqui. 14 alunos entraram lá nos contatos. Então, nós temos aqui agora, na nossa aula, nós temos... Pode falar, Kátia? Eu ia só falar que esse socioeconômico eu respondi o questionário assim que eu terminei a aula com o senhor, a informática básica. Ah, entendi. Então, pessoal, nós estamos com 21 alunos aqui. Eu também respondi. Nós estamos com 21 alunos aqui, então nem todos ainda não entraram. Então vamos começar então, pessoal, porque lembrando que o Teams, o Meet, ele tem um prazo apenas de 1 hora só de gravação de aula. Pessoal, todos vocês têm alguma noção de informática, não tem? Não. Tipo assim... Você tem isso? Sim. Isso, É você tem. porque informática, se você mexe no computador já há muito tempo, você já tem muita noção de Você já tem uma informática. prática, isso mesmo, você já tem uma prática, você já tem um conhecimento. Você talvez não tenha um conhecimento dos aplicativos, dos programas que nós vamos estar utilizando, mas você tem conhecimento do computador. Então, pessoal, Eu já fiz escaneamento de arquivos para uma empresa, mas não tenho muita noção, assim, do resto, né? Então, pessoal, essa aula de hoje nós vamos ter um bate-papo falando um pouquinho sobre os computadores. Já percebi que a nossa faixa etária, nós temos aqui pouquíssimas pessoas, a maioria das pessoas aqui são pessoas jovens, não são, pessoal? Eu não sei. Qual que é a sua idade? Eu mesmo tenho 17, eu não sei a faixa etária do povo aqui. Ok. Eu tenho 19. 35. Eu tenho 20. Ok, pessoal. Então, o que acontece? Os computadores, eles começaram para valer aqui no Brasil a partir do final dos anos 90.
Eu não vou entrar em detalhes computadores mais antigos, porque eu já tinha falado isso na informática básica. Então, é a mesma coisa, está repetindo as coisas. Então, vamos falar no final dos anos 90 para cá. Os computadores chegaram para valer no Brasil, que chama os computadores de mesa ou computadores desktop, a partir no final dos anos 90, aonde quem tomava conta do mercado nacional era a IBM. A IBM era uma das maiores empresas responsáveis pelos computadores no Brasil. Então, naquela época, os computadores, eles tinham dois tipos de processadores Intel e AMD. Coincidentemente, ainda continua até hoje, ou seja, são as duas maiores potências de processadores. Uns gostam de processadores A Intel, a AMD e agora a Nvidia, se eu não me engano. Isso. Então, o que acontece? Mas naquela época era mais a Intel e a AMD. Então, naquela época, os computadores, eles tinham configurações baixíssimas, comparando aos que nós utilizamos hoje. Por exemplo, os processadores, hoje, se você vai montar um computador, hoje a maioria dos processadores é 2 GHz para mais. 2, 3, depende do processador que você está adquirindo e da sua... como é que eu vou falar? Eu vou falar da sua família, não. E da sua geração. Então, cada geração que você tem, ele tem uma configuração diferente. Então, naquela época, os computadores, eles eram o quê? Intel e AMD, aonde os primeiros computadores Intel eram os famosos 286 e os computadores da AMD eram os famosos K62. K62, aí tinha K62 150, K62 200, K62 300, K62 500. Lembrando que a placa-mãe, eles já suportava essas diferenças. Ele era jampeados, eles tinham um jumper, que você alterava a sua frequência, a sua velocidade interna. Então, nós tínhamos o 286 e o K62. Na verdade, tinha o K6, né? Depois teve o K62. Eu, por exemplo, eu tive o K62500, meu primeiro computador que eu tive no ano de 99. Então, foi meu primeiro computador que eu tive, aonde naquela época eu já fazia faculdade, eu fazia faculdade de processamento de dados, eu estava no penúltimo ano da minha graduação. Então, naquela época, as memórias era EDO. Alguém já ouviu falar dessa memória EDO? Eu já ouvi falar já. E essas memórias EDOs, ela só funcionava de pares, ou seja, se eu colocasse só uma memória EDO, o computador não ligava. Eu tinha que colocar, se eu tinha uma memória de 8, era 2 de 8. Se eu tinha um de 4, era 2 de 4. Se eu tinha um de 16, 2 de 16. E o mais interessante, as memórias EDOs, o tamanho dele era de 4, 8 e 16 mega. Mega, pessoal. Mega. Moça, hoje em dia tudo tem 1 giga ou mais. Tudo é giga, hoje tudo é giga e terabyte. Então, moço, mega, assim... Dava para guardar o quê? Algumas fotos, alguns vídeos, programas. Era isso, basicamente. Naquela época nem foto a gente usava, né? Porque não tinha como tirar foto, porque as fotos naquela época, eles eram em formato bitmap. Ou seja, aquelas máquinas fotográficas, né? Então, o que acontece? Hoje, uma foto bitmap, ela é 10, 20, 30 vezes maiores que uma foto JPEG. Se uma foto JPEG é 1 mega, um bitmap é 20, 30, 50 megas, dependendo da quantidade de cores. Então, não cabia nada, era apenas documento de textos mesmo. Então, aqueles famosos, naquela época, os primeiros computadores eram 286, DX2 400, 100 MHz. E eu falei, Gorinha,
que os computadores, hoje os processadores mais novos são pelo menos 2 GHz. 2 GHz significa 2.000 MHz. Naquela época era 100 MHz. O HD, naquela época, ela era... Hoje, nós temos HD SATA, nós temos HD SSD e temos o HD M2. Naquela época, não existia SATA, não tinha M2, não tinha SSD. Ele era o quê? IDE SCSI, que era o outro tipo de HD daquela época. Esses dois HDs, por exemplo, era de 125 mega o HD. 125 mega. Cabe o que em 125 mega? Uai, se a gente for pôr fotos de hoje, umas 1000 Umas fotos no duas. máximo. Umas 1000? No máximo. Putz, hein? Não cabe mais que isso. Que evolução. Uai. Hoje o HD SSD, que é um dos menores, você acha o HD hoje SSD de 120 GB, que são os menores. 120 É o GB, meu, eu tenho. 120 GB é 120 mil megas. 1000 megas. E o HD daquela época era 125 mega. 1000 vezes mais potente, hein? 1000 vezes mais potente. Então, o que acontece? Então, já falamos de quê? Memória, EDO. Qual foi a evolução das memórias de lá para cá? Memória, EDO, só funcionava de pares. Ou seja, era assim, ó, de duas e duas. Essas duas tinham que ser iguais. Isso aqui era 4, que tinha que ser 4. Isso aqui era 8, que tinha que ser 8. Eu não podia pôr um aqui 8 e aqui de 16, não. Ele era incompatível. Tinha que ser pares. Depois da memória EDO, nós tivemos memória DIN. DIN 133, não, DIN 66, DIN 133 e DIN 266, que é o barramento, ou seja, a velocidade da memória. Depois que acabaram as memórias DIN, vieram as memórias DDRs. Hoje nós estamos na DDR5. Nós temos DDR1, 2, 3, 4 e 5. DDR1, a frequência até 130, até 266, 400. DDR2, 533, 667, 800. DDR3, 800, 1200. DDR4, 1600, 2400 MHz. E DDR5, 2200 para mais. Qual que é a diferença? Maior é o DDR da memória do computador, maior é a velocidade do processamento, da execução das suas tarefas. Pessoal, para a gente termos hoje, eu sempre falo isso, para você ter um bom computador, você precisa ter um casamento perfeito de duas peças: processador e memória. Eu não preciso ter uma placa-mãe top, eu não preciso ter uma placa de vídeo top, eu só preciso... Se você quiser jogar, você precisa da placa de vídeo também. Não, mas quando eu falo assim, no geral, como a gente não está falando de jogo, então, nesse caso, sim, para jogo, tudo tem que ser top. Placa-mãe tem que ser top, placa de vídeo tem que ser top, aí nesse caso, é o contrário. Não, no geral, sim, realmente, é processador e a memória RAM. E a memória. Então, ou seja, se você tem um processador bom e uma memória boa, são compatíveis, o seu computador nunca vai travar. Porque você tem... O meu pesa para rodar o Chrome. Pesa?
Sim, ele é DDR3, tem 3 de RAM só e ele é 2,5 GHz, acho que é o processador. Isso. Então isso aí tudo interfere. Então o que acontece? Olha para você ver, esse computador que eu estou dando aula para vocês, ele é um i3. Opa, mas i3? É um i3, 11ª geração, DDR5 e HD SSD. Ou seja, eu não tenho um processador muito potente, mas eu tenho um processador que é 11ª geração, é a geração mais nova do mercado, ou já tem, eu tenho que estar verificando se já tem a 12ª, mas eu creio que ainda não tem. DDR5 e o HD dele é SSD. O meu computador, eu uso ele o dia todo. Ele demora 4, 5 segundos para ligar. E olha que tudo das minhas aulas estão no computador. Todas as nossas aulas que eu tenho são gravadas. Ou seja, está tudo puxando informações do meu computador. Alguns travamentos que a minha tela tem, ao que eu estou dando aula, não é por causa do meu notebook, é por causa da internet que eu estou usando, que ele trava dessa oscilação. Então, para vocês verem a diferença. Então, a memória DDR5, ele é super potente. Agora, vou te fazer uma pergunta. Meu computador tem uma memória DDR3. Eu posso trocar uma memória DDR5? Ele tem que ser compatível com a placa-mãe, se eu não me engano. Primeiro, tem que ser compatível. Segundo, cada placa-mãe, quem já viu uma placa-mãe ao vivo, ele tem um corte. Cada memória, se você pegar uma memória DDR1, 2, 3, 4 e 5 e juntar elas, lembrando que se você pôr a mão você queima ela, porque nós temos energia estática no corpo, você vai ver que os cortes dele embaixo, eles não ficam no mesmo lugar. Se os cortes não ficam no mesmo lugar, ele vai encaixar? Não, eu descobri isso da pior forma possível. Queimando a memória, né? Não, é porque um amigo da minha mãe, ele ia me dar umas memórias RAM, só que era DDR4, aí acabou que não adiantou nada, entendeu? Fiquei triste, moço. Você ganhou, mas não levou, né? Não adiantou nada. A questão de queimar a memória eu meio que já sabia, porque eu já desmontei computador, já arrumei alguns aí. E quando você Mas é montou, uma história. sobrou parafuso? Sim. Não, é Toda porque eu vez, fiz pessoal, um. não, porque é o seguinte, toda vez que montam um computador, desmontam um computador e monta, sempre sobra parafuso. É incrível. É porque eu fiz um curso de hardware, lá nós desmontamos uns computadores, moço, é muito parafuso, é muita peça, foi lá que eu memorizei a maioria das peças. Então, pessoal, aí os computadores, ele não encaixa. Então, vocês têm que olhar a compatibilidade. Outra coisa, processador, é a mesma coisa. Se eu colocar o processador, encaixar ele lá, que é incompatível, na hora que eu for travar ela, só lamento. Porque a memória, você sabe que não é, porque você vai tentar e ele não vai prender. Agora o processador, ele vai encaixar, só que ele não vai apertar. Aí você vai achar que está alguma coisa errada, você vai forçar, o que vai acontecer? Você vai entortar os pinos do processador. Entortando os pinos do processador, o que acontece? Não existe mais PC. Já não existe. Se for na placa-mãe, já era placa-mãe. Se for no processador, já é processador. E lembrando que o processador é a peça mais cara do computador. A placa-mãe você ainda consegue achar preços intermediários, mas processador, a maioria são isso aí. Pessoal, até aí alguma pergunta, alguma dúvida?
Até agora eu tô de boa. Pessoal, só um aluno na minha aula, só? Todo mundo tá dormindo? Eu tô aqui. Pessoal, eu quero que vocês falem comigo, porque é o seguinte, porque muitos de vocês pensam em comprar computador, não pensa? Rapaz, meu sonho, moço, ter aquele PC bolado pra poder jogar meu Fortnite aqui estourado, moço. Sim. E a coisa que mais tem, pessoal, pode falar, Claudinete? O professor foi sem querer. Não, pessoal, e a coisa que mais tem, trambiqueiros, que te vende uma peça, fala que é nova, mas é usada, que vende uma peça, fala que é uma peça de última geração, mas não é. Conselho, pessoal, jamais compre computador de Casas Bahia, Walmart, Fujioka, não compra computadores dessas lojas. Lojas de departamentos. Ah, professor, mas eu ia comprar um notebook. Não, notebook é diferente. Porque notebook, você não monta um notebook para você. Você estuda qual é o melhor para você utilizar. Mas você não monta. Computador de mesa, você já monta. Pessoal, quando você for comprar um computador, você compra um computador que na nota fiscal vem especificando todas as peças. Qual é a placa-mãe? Tamanho, marca e modelo. Qual o processador? Marca e modelo. Qual placa-mãe? Marca e modelo. Tudo que vocês comprarem de um computador tem que estar especificando as peças. Ah, mas e se a loja falar assim, o computador i3 11ª geração? Não compra. Você não sabe que peça. A maioria dessas lojas, as peças são peças padronizadas. E computadores têm primeira, segunda e terceira linha de peças. Vocês sabiam disso? Eu sabia, mas foi o que eu falei. Eu fiz curso de hardware. Não é todo mundo que vai ter acesso a essas informações. Na verdade, tem muita gente, inclusive, que não sabe as peças de um computador mesmo em si. Esse tipo de pessoa é o que mais tem que tomar cuidado com as lojas que vendem essas peças aí. Então vocês têm que estar analisando. Primeiro, falar com alguém que já entende. Segundo, você pesquisa preços e pesquisa quais que são na internet, quais são as melhores placas-mães, quais são os melhores processadores, quais são as melhores memórias. Ah, mas professor, mas se você for pedindo para pôr as melhores, então vai ficar muito caro o computador. Não, você vai pesquisar preço. E outra coisa, ver qual loja que dá garantia maior. E essa garantia tem que estar especificado na nota fiscal. Alguma pergunta? Ainda não. Tá de boa. Ok. Então, memória Edu, DIN, DDR, processadores Intel, AMD. Nós tivemos K62, ó, pra você ver, da AMD, K62500, Duron, Athlon, Sempro. Hoje nós temos gente, agora esqueci agora, porque eu não sou muito fã da AMD. Então, nós temos uma outra no mercado, está sendo muito utilizada, agora esqueci o nome. Intel. É NVIDIA? Oi? É NVIDIA? Não, é outro. Um Ryzen também. A Ryzen. O Ryzen, ele é bom para jogo, só que ele esquenta muito. Ele esquenta mais que a Intel. Então tem que ser um bom computador. É verdade. Tem que ter water cooler. Isso. Que é um cooler à base. Tem umas pessoas que põem a base de hidrogênio,
alguns põem a base de água. Então, Intel, nós temos 286, 386, 486, 586, Pentium 100, Pentium 133, Dual Core, Core 2 Duo, Quad Core, nós temos i3, i5, i7, agora nós temos o i9, ou seja, são inúmeros processadores que nós tivemos nesse período todo. Pessoal, falta quantos minutos ainda, pessoal? 6 minutos. Encerra em 5 minutos. Não, beleza. Até aí, tranquilo? Sim. Beleza. Na aula de amanhã, nós vamos falar sobre sistemas operacionais, tá bom? Várias versões que foram. Não é quarta-feira, não, professor? Não, as nossas aulas são segunda e sexta, tá bom, pessoal? Segunda e sexta. Eu tô aqui Isso. pensando em amanhã. Não, segunda e sexta, só porque é o seguinte, porque nessa tentativa de montar a turma, eles me deram uma turma terça, quarta e quinta à tarde, e eu não posso dar aula tarde e noite. Então, Sim. segunda e sexta, depois eu vou ver se eu consigo colocar mais uma aula na semana. Então, segunda e sexta. Então, o que acontece? Professor, Oi. então agora é só sexta-feira, no mesmo horário. Isso, 7h30. Tá, ok. Vamos pôr o horário padronizado? Eu não vou ficar perguntando que horário que vocês querem, não. Padronizado, 7h30, porque aí vocês já fazem os compromissos de vocês. Professor, que hora que o professor vai dar aula hoje? Não. Padronizado, 7h30. Daqui um pouquinho, eu vou postar o vídeo da nossa aula. Pessoal, lembrando que eu preciso que vocês participem das aulas, porque a nossa frequência é 60% participação na aula e 40% das atividades, tá bom? Então, preciso que vocês participem das aulas. Professor, pode falar. por que falaram lá que as suas aulas iam ser das 6 das 18 horas às 22? Deixa eu explicar. Às 18 horas, eu posto a atividade, certo? Das 18 às 19h30, vocês ficam olhando a atividade e tirando alguma dúvida. Das 19h30 às 20h30, eu dou aula para vocês online. Das 20h30 às 22 horas, eu fico para tirar dúvida de vocês no WhatsApp. Tá, entendi agora. Então, Obrigada. das 18 às 19h30, dúvidas ou perguntas, alguma coisa. Das 20h30 às 22h, também dúvidas também. Se eu comprar um RTX... Vinícius, você gosta de jogo, né? Então, provavelmente sim. Eu não sou muito de curtir jogos. Então, na sexta-feira... Meu PC dos sonhos aí, o cara escreveu. Na sexta-feira, nós Mas vamos falta falar dinheiro. sobre vírus, ou sistema operacional. Os primeiros vamos falar desde o Windows 3.1. Na segunda que vem, nós vamos falar sobre vírus. Nós vamos debater muito esses vírus, porque muita gente que pega vírus no celular. Você sabia que tem antivírus gratuito para celular? Sim. Eu sabia. Mas tem muito antivírus também que é falso. Eu já caí em alguns. Tem uns antivírus aí que é mais vírus do que o próprio vírus. É o Baidu, né? Antivírus. Sempre. Não, isso aí. Eu já achei Quem nunca É caiu nesse, verdade. nunca mexeu com a Contar informática. Eu já fiquei quase sem o meu aparelho por conta dessa falsidade. Esse Baidu aí é triste. Eu não sei como é que não já tiraram ele, porque é o prazo de colocar. Pessoal, quanto Professor, falta? 2 minutos. Né? Quanto? 2 minutos. Tá bom então, pessoal. Primeiramente, estou muito feliz de começar essas aulas com vocês. Espero que essa mesma turma fique para o Intermediário 2, tá bom?
dependendo da demanda, nós já começamos em sequência, tá bom? Tirem todas as dúvidas de vocês na parte de informática. Pessoal, não deixe os outros passar a perna em vocês de jeito nenhum na parte de tecnologia, tá bom? Não deixe passar a perna em vocês. Todas as aulas são gravadas e postadas no YouTube, para alguma pessoa que quiser tirar alguma dúvida. Todas as atividades são postadas às 18 horas, agora são via formulários, então resolve 80% dos problemas que os alunos tinham. E agora é o seguinte, é mão na massa, pessoal. Então, obrigado. Eu fiquei triste. Obrigado a todos. Tamo junto, professor. Não, já chegou. Tá em menos de um minuto, né?